Eudes Viana, Rádio Assunção AM 620. Olá, Guto Ferreira, boa noite. O que você pensou ao escolher o Rick para começar a partida como titular, ao invés do Léo Chu, uma vez que o Chu vinha sendo titular na maioria das partidas do Ceará pelo Campeonato Brasileiro? Obrigado. O Chu é um jovem talentoso e vocês sabem disso, já nos ajudou bastante. Já teve numa fase muito boa e vinha alguns jogos que ele não vinha conseguindo soltar o jogo dele, vinha saindo cabeça baixa, a gente tentando elevar a autoestima dele, né? Às vezes você precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E o Rick vinha trabalhando muito bem, né? Então nós oportunizamos o Rick, que fez uma partida bastante interessante, nos ajudou. E depois, na hora que o Chu entrou, pôde nos ajudar, inclusive com um gol, né? Isso já eleva a autoestima dele, de novo, já faz com que ele fique um pouco mais leve para as partidas subsequentes. Às vezes você tem que estar olhando isso, né? E titularidade não é obrigação de escalar todos os jogos. Você tem que ter o feeling de como o atleta está. Às vezes o atleta precisa estar olhando um pouquinho de fora, tirar um pouquinho aquela responsabilidade que está indo para as costas dele, para ele se sentir um pouco mais solto, né? E ele poder render o melhor. Graças a Deus a gente conseguiu isso com o Chu, né? E conseguiu oportunizar o Rick, que também veio num crescimento grande. Fala, Guto, mais uma vez aqui, Gerson Barbosa da Rádio Povo CBN. Agora com relação à expulsão do Alexandre Faganello, né, do seu auxiliar, e também o seu cartão amarelo ali, que foi exatamente o seu terceiro na nova sequência, né? Primeiro eu queria confirmar se esse cartão realmente foi para você. A gente tem que aguardar aqui a questão da súmula, mas eu queria confirmar com você se esse cartão foi para você. E agora, se ele tiver sido para você, você está suspenso do próximo jogo, assim como também o Alexandre Faganello, né? Que é quem assumia o Ceará quando você não estava à disposição. E aí, nesse caso, quem que entra? Quem que vai assumir o Ceará ali no jogo contra o Fluminense na próxima segunda-feira? E também queria saber de você se você entende que isso é uma perda, assim, o quanto que o Ceará perde sem a sua presença e também sem a presença do Alexandre Faganello. Existe o costume, né? Eles estão mais acostumados com a gente dentro do comando. Mas eles estão acostumados também com o André Luiz e com o Daniel Azambuja, que são outros dois auxiliares que trabalham diariamente com eles. Então, são dois que têm total condição de estar na beirada do campo fazendo essa partida, né? E buscando o melhor resultado para o Ceará. A questão, infelizmente, do nosso cartão amarelo, né? É que a gente participa, às vezes, demais do jogo, né? E muitas vezes a gente fica indignado com os tipos de interpretação dos lances. A gente tem uma voz um pouco alta e nessa indignação, às vezes, a gente acaba falando alto, não é xingando, não ofendi ninguém, né? Só disse que era falta, né? E isso incomoda o árbitro. Teve N lances na partida com interpretações que eu gostaria de saber se foram interpretados certo ou errado. Assim como nós erramos, eles também erram, né? A gente tem que se controlar mais? Tem que se controlar mais, mas às vezes a partida não nos permite. A situação da partida não nos permite. Até pela maneira que é administrado o jogo, né? Eu acho que o Ceará ele tem que ser respeitado um pouco mais, né? Jogar contra equipes do porte do São Paulo é sempre muito difícil, da maneira que é São Paulo, Corinthians e outros, né? Da maneira que é administrado a interpretação para uns lances em detrimento de outros, né? E o que a gente busca é só igualdade, nada mais. Quando acontece isso, a gente se indigna, né? Às vezes nós estamos errados, e nós somos punidos. E às vezes nós estamos certos, e aí ninguém é punido, né? Então, a gente gostaria até de dizer para o Gaciba aí, que é o chefe da arbitragem, né? Para que ele pudesse
antes do próximo campeonato nacional, botar árbitros para discorrer a respeito das interpretações das regras, né, para que a gente pudesse ter um padrão de arbitragem. Aí, com certeza, eu acho que teria uma diminuição um pouco dessa situação de reclamação. Ou, né, ou não, né? Ou a gente estaria muito claro que a gente estava certo em algumas situações. Porque lances que num jogo são interpretados de uma maneira, em outros são interpretados de outra maneira, né? Enfim, lances que são muito claros para nós, né? Que são faltosos, são interpretados muitas vezes que não são faltosos. Então a gente precisa saber, porque nós que dirigimos o futebol e nós temos que passar para os atletas que jogam o futebol o que eles podem e o que eles não podem fazer, né? E quando quem está arbitrando, cada arbitragem tem um padrão, aí fica difícil. Você não sabe o que você está fazendo ali dentro do campo. Olá, Guto Ferreira, Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Você reconhece a fraca produção do Ceará hoje? Foi uma das piores partidas do Ceará no Campeonato Brasileiro, Guto? Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que o São Paulo marcou muito bem, né? São Paulo marcou muito bem, mas nós tivemos dificuldade de atacar, sim, mas o São Paulo também teve dificuldades, né? Foi um jogo muito competido, né? Com muita competição, muitas disputas, né? E quase que nós, por detalhes, nós não saímos com a vitória. Às vezes você joga um futebol extremamente feio, limitado, e acaba vencendo, né? Porque você anula os principais pontos da outra equipe. A gente não pode esquecer que nós jogamos contra uma equipe que há 4, 5 rodadas atrás liderava a competição, né? E nós não perdemos para eles dentro da arena e não perdemos hoje. Por detalhe, nós não ganhamos hoje. Então, tem equipes que, não, dentro da nossa estratégia, dentro do nosso padrão, a gente não consegue desenvolver mais, mas consegue fazer com que eles também não desenvolvam. E o importante é que a gente está levando esse ponto muito importante para a nossa classificação. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jogadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Eu queria que, independente do resultado em si, o 1-1, e o Ceará fez o primeiro gol, ficou muito perto da vitória, você fizesse uma análise da partida da sua equipe e levasse em consideração outras partidas que a equipe fez nesse Campeonato Brasileiro, inclusive fora de casa. Como é que você avalia a partida de hoje diante da equipe do São Paulo? Melhor, pior, dentro do padrão dos outros jogos? E o que faltou à sua equipe para sair de campo com, não o resultado em si, poderia ter vencido, como eu disse, mas com um futebol melhor? Faltou a gente conseguir ter mais a bola, né? Romper mais, segurar mais a bola na linha da frente para poder ultrapassar as últimas linhas do São Paulo, né? E ao mesmo tempo que o São Paulo também, por mais que tenha tentado, conseguiu um lance capital naquele lance lá, mas houve o lance do primeiro gol, mas o primeiro gol foi defendido pelo Richard e no rebote o Tietchan estava impedido. Então isso aí é o futebol, né? O importante é que nós competimos bastante, né? Teve determinados momentos, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Charles, que a gente conseguiu fechar bem o meio, tirar os espaços que São Paulo tinha, né? E que nós crescemos com algumas arrancadas, só que essas arrancadas não tiveram a sequência que a gente vinha tendo de felicidade e de velocidade em direção ao gol para ter finalizações concretas, né? Isso aí que talvez tenha feito com que a imagem da nossa equipe em relação a um comportamento mais vistoso, mais qualificado, não tenha acontecido, né? Respeito a opinião, acho que realmente o jogo não foi daqueles jogos onde a gente fez uma partida espetacular,
Mas nós fizemos uma partida equilibrada, nós competimos muito, né? E por detalhes nós não saímos vencedores. Às vezes esse perfil de jogo acaba fazendo com que você ganhe 3 pontos e chegue numa classificação muito importante lá na frente. Quando o jogo permite que você jogue, ótimo. Quando não permite, que você também não permita que seu adversário jogue. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Guto, eu queria que você falasse também em relação a 2 situações, né? Uma situação em que houve o cartão vermelho para o Alexandre Faganello, como é que você observou aquela situação, aquele lance, e o lance em que você também acabou tomando um cartão amarelo no jogo. Eu queria só que entender pelo teu ponto de vista, já que não está no estádio, não tem uma ideia exatamente do que aconteceu. Não, ser bem objetivo, por mais infeliz que possa ter sido o toque do Alexandre, de repente o Alexandre nem viu o Juanfran vindo e deu um toque na bola. O Juanfran jamais poderia ter empurrado da maneira que empurrou o Alexandre, tanto é que ele pediu desculpa depois. E esse é um lance de expulsão. Na realidade, quem foi agredido foi expulso e quem agrediu levou cartão amarelo, né? Essa é uma situação. Em relação ao meu lance, especificamente, foi um questionamento sobre a interpretação do lance, onde o nosso jogador foi impedido de correr em direção à bola, inclusive de forma faltosa, né? E a bola sobrou para o outro jogador. E aí ele manda o lance correr, alegando que não foi nada. E ele foi empurrado, ele foi desviado da trajetória que ele corria, né? Então, na minha interpretação, o cara não está participando da bola, ele largou a bola para correr atrás do corpo, da corrida do outro jogador. Isso aí é falta. Que eu saiba, você não pode impedir nenhum atleta de correr. Você pode cercar, mas você não pode tocar e empurrar com os braços. E foi o que foi feito na jogada. E se ele está disputando uma situação da bola, é uma situação. Ele não estava disputando a bola. A bola já estava na direção do zagueiro. Ele impediu só que o meu atleta fizesse a pressão no zagueiro, no outro zagueiro. Então é falta. E foi isso que eu questionei, né? Foi isso que eu questionei. Só que eu, infelizmente ou felizmente, né, eu tenho uma voz muito alta, né? E às vezes a maneira que você se pronuncia acaba ficando ruim para o árbitro. Hoje não tem torcida, né? O árbitro acha que você está pressionando, está se sentindo pressionado, né? Respeito ele, vou fazer o quê? É ele que apita, né? E ele não vai acertar todas, como eu não vou acertar todas. Sou obrigado a acatar a decisão do cartão e cumprir a minha pena.